Olá, sou Renata Bruni e seja muito bem-vindo ao projeto de uma classe 4 de Kennedy, delineamento e desenho. E o planejamento, assista ao vídeo Planejamento de uma classe 4 de Kennedy. Delineamento virtual. Neste caso é bem fácil, são dois os elementos envolvidos. Primeiro passo, alterar a escala de cores na barra assistente, configurando a área de retenção representada pela cor vermelha na calibração desejada. Indico marcá-la com o equivalente à liga utilizada, no caso cobalto cromo 0,250 mm. Verificar a área retentiva por uma vista lateral, fazendo uso das setas localizadas na parte inferior da tela no lado direito. Este é o delineamento padrão do software. Excelente área retentiva. Mas vou fazer uma pequena inclinação posterior para eliminar a área retentiva na mesial dos molares, evitando ou reduzindo o alívio nessa face, desde que não prejudique a retenção na vestibular. Movimento posterior. A partir do momento que vou visualizando a área retentiva representada pela cor vermelha, significa que estou diminuindo ou eliminando a mesma. Pouquinho mais. Seta branca, seta vermelha, definir pela vista. Analisar pela vista lateral, pela vestibular. Continuo com excelente área de retenção por vestibular. Diminuiu bastante a área de retenção na mesial do molar. Noutro, quase que eliminada por total. Vamos a mais uma pequena inclinação tentando eliminá-la por completo, desde que não prejudique a área retentiva já encontrada. Seta branca, seta vermelha, definir pela vista, sem pressa no delineamento, visto ser fundamental para o sucesso da sua PPR. Vista lateral, excelente área retentiva nos dois elementos e área retentiva na mesial quase totalmente eliminada. Não convém fazer uma inclinação maior, pois estaria colocando em risco a área retentiva já determinada. Neste caso, o ângulo de inclinação do alívio não irá vulgar muito, visto já ter eliminado a área retentiva no delineamento. 1, 2 ou 3 nesse caso não influenciará. Vou marcar 3 e aplicar. E procurem deixar retenções equivalentes lado direito, lado esquerdo. Se tiver dúvidas no delineamento virtual, agende uma aula, fale comigo pelo WhatsApp 19999553001. Vamos para o alívio e bloqueio esculpido. Ferramenta edição de bloqueio, método especialista, primeira linha, segunda opção. Planejado grampo circunferencial, ponta ativa na distal do molar. Divido a face vestibular em 3 partes. A ponta ativa localizada no primeiro terço na porção distal na área retentiva. Segundo terço, área intermediária, localizada na transição das cores ou na área expulsiva. Prefiro na área expulsiva. E o terceiro terço, localizada totalmente e obrigatoriamente na área expulsiva. Coloco o pincel bola na parte correspondente à área flexível, aqui na distal. Desço em linha reta até localizar a área de retenção, representada pela cor vermelha, a qual calibrei para 0,250 mm. Agora, quanto invadir da área vermelha? A largura da ponta ativa do seu grampo, que está relacionada com o tamanho da coroa. Aqui podemos usar 1,5, 1,4, 1,3 mm. Este degrau deve ser suavizado para que não deforme a cera da ceroplastia.
porque se encostar o desenho da cera nesse degrau vai achatar a parte de baixo do seu grampo. Vamos localizar a ponta retentiva do outro molar, o mesmo processo. Ponta localizada. Pequena suavização. Deixar bem limpinho, ok? Não existe a necessidade, mas eu gosto de nivelar todo o rebordo para que a cera da cela não fique irregular. Utilizo cera de edição na 4ª linha, 2ª opção. Agora transformo esta cera em cera de alívio com a ferramenta seleção de cera na barra especialista, última linha, embaixo da tesoura, certo? Na sequência, o desenho dos componentes da peça. Prefiro fazer pelo modo especialista, usando as ferramentas de modo aleatório, sendo livre a sequência do desenho. Vou começar pelos grampos. Desenhar curva na barra especialista, 2ª linha, 1ª opção. Esta cobrinha. Na barra assistente, desenhar nova curva. Uma sequência de cliques. Pontos verdes. Para desenhar os grampos e a barra lingual, usamos a opção curvas abertas. Na barra assistente, marque esta opção, última caixinha. Desenhando grampos. Desenhar acompanhando o alívio, um pouco acima, não encostar na cera de alívio, pois o desenho desta curva corresponde ao meio do desenho do grampo. E para finalizar o desenho, clique 2 vezes no mesmo local ou a tecla E no teclado. Eu prefiro usar o teclado do que os comandos na tela do computador. Aplicando o grampo. Agora, aplicar o grampo. Na 3ª linha temos o desenho de um grampo circunferencial. Na barra assistente temos alguns tipos de grampos. Eu uso sempre o primeiro tipo. Já tenho configurado a medida de vários grampos. Criei vários perfis para pré-molar, grampo T, conector menor, com várias medidas diferentes, dependendo do tamanho da coroa do dente. Aplicar verificando a localização. Somente a ponta retentiva fica na área vermelha. A parte semiflexível na linha ou acima da linha do equador, na faixa de transição de cores, e a rígida totalmente na área expulsiva. Verificando se está no local idealizado. Braço de oposição mais largo que o de retenção. Uma das características do grampo circunferencial é sua totalidade, abraça quase toda a circunferência da coroa. Abaixar um pouco esta ponta e aplicar. Verificando outro grampo, o desenho não pode ficar em cima, sobre a cera de alívio. Atenção para esse detalhe. Se o grampo ficar sobre a cera, terá um afastamento do grampo na peça fundida. Na sequência, conector menor. Quando a face do dente é plana, podemos usar a ferramenta desenhar grampo para fazer o conector menor. Nem sempre é possível. Criei um perfil para o conector menor. Uma das características do conector menor é sempre na direção do apoio, na mesma largura. Apoio, carga mastigatória, transmissão desta carga para o conector menor e para os demais componentes da prótese. Neste caso, não foi confeccionado nicho. Aplicar. Vamos desenhar o apoio. Ferramenta clone, 3ª linha, 2ª opção. Apoio cruzal, medida padrão do software é 0,600 milímetros, um pouco fina. Eu altero para no mínimo 0,800.
Verifique o tamanho do apoio. Faço com o pincel bola sobre o local usando as teclas mais e menos no teclado. Acho mais fácil. E o acabamento de convexidade do apoio pode ser feito no polimento. Importante, salve o seu projeto de etapa em etapa. Se ocorrer algum erro no software, você não perde o seu projeto. Acabamento. Ferramenta edição de cera, quarta linha, primeira opção, pincel bola. Nas marcas acrescento, depois suavizo, depois aliso, depois acrescento, depois suavizo. Dosem a intensidade de força do pincel, até ficar uma face bem planinha. Esse acabamento pode ser feito no final de única vez. Não ficar trocando de ferramenta agiliza o tempo de trabalho. Agora o conector maior. Vou fazer somente o contorno, pois o que me interessa aqui é o alívio, por se tratar de uma grade para aplicar resina. Existem várias maneiras para se fazer esse desenho. Colocar cera e depois remover. Aqui eu vou colocar a cera sobre o alívio. Fica a critério de cada profissional. Não preciso me preocupar aonde estou fazendo esse desenho. Eu quero somente o alívio. Aqui atrás sim eu trabalho sempre com desenhos simétricos. Edição de pontos. Dá para brincar um pouquinho. Como quero só o alívio, vou zerar a espessura da cera aqui na barra assistente ou em configurações. Alívio de 0,600 milímetros. Essa espessura são vocês quem determinam, é o espaço para a resina. O software irá fornecer somente o alívio. Agora, com a ferramenta Clone, opção cela, definir a espessura da cela. Vou usar 0,800. Vamos ao desenho da cela. Farei circunferências. Temos outras opções de desenho. Diminua o tamanho do pincel e desenhe conforme sua inspiração. Ou use o carimbo, trabalhoso, mas com estilo. O desenho a bel prazer, desde que respeite as características inerentes a esse tipo de conector, espaço para resina e respeite a rigidez do mesmo, rebordo um pouco mais reforçado. Definir a espessura da cera 0,800 milímetros, tamanho do pincel 5, 4, tamanho, formato, livre escolha. Agora, dando sequência ao trabalho, furar a cera. Adoro fazer isso com a ferramenta edição de cera. Barra especialista, quarta linha, segunda opção. E na barra assistente temos a opção de remover o refratário. Um pequeno reparo aqui na união do conector menor com a cela. Deve ser reforçado. Acrescento cera,
Do outro lado também. Essas pequenas marcas na cera da grade é opcional sua remoção, são sutis e nada interfere no resultado final. Furando a cera, intensidade máxima no pincel bola. Desgastar e um clique. Um clique, dois cliques, cliques, cliques e mais cliques. Desenho concluído. Agora, colocando a barra de tração, ferramenta clone, opção conector. Faço uma extensão do desenho, não coloco a barra em cima do desenho para não marcar o conector. Desenhar nova curva, agora linha flutuante, a de pontos vermelhos, linha aberta. Marquem caixinha. Uno um lado ao outro. Esta é a barra de tração, aquela que evita o empenamento durante a impressão. Agora, na quinta linha, eu desenho do tubinho, onde especifico o diâmetro da barra. Uso 3 milímetros. Não indico espessura menor que esta. Trabalho com única barra, raras exceções em que uso duas. Agora, os canais de alimentação, peço auxílio do poste para equilibrar a barra suspensa. 2 pontinhos, aplicar o tubo dos dois lados. Nesta, vou fazer a fundição por trás. E sempre faço na vertical. Ó, fresquinha, saiu agora da impressão. Não tem necessidade de ser tão longo, somente mais alto que o enceramento, para não ter problema na fundição. E trabalho com 2 canais de alimentação. Coloco uma pequena extensão para colocar o cone. Faço a fundição na vertical, mas pode ser na horizontal, inclinada, depende da resina, depende da preferência de cada profissional. Ao acabamento na ponta, o canal de alimentação pode ser feito na cera, é opcional, eu já gosto de fazer no software e imprimir. Removo o refratário, suavizo a união do conector maior para a entrada do metal, para que ele flua de maneira bem suave. Olha a ponta retentiva do grampo representada pela cor vermelha. Vamos verificar a espessura desse projeto. Ferramenta espessímetro ao lado da tesoura. O que aparecer em vermelho terá medida superior a 0,700 milímetros. Se tiver algum ponto mais fraco, irá acusar. Agora, salvar para impressão. É salvo automaticamente no formato STL. Quinta linha. Temos o desenho de uma PPR. Eu salvo com a tolerância 0, pode ser salvo com tolerância 0.1. Quanto menor a tolerância, maior o arquivo. Marco orientação para impressão, checagem da cera e não existe a necessidade de mexer na configuração. Salvar. Demora exato 40 segundos se a tolerância for 0. Salvo automaticamente no formato .stl. Esperando os 40 segundos. Estou usando a versão 2.4, a Plovdiv. A versão 3.0, a Galway, não saiu ainda para o módulo PPR, está em fase de teste. Modelo flutuante, para que possa analisar a peça por baixo, não é para ficar brincando, é para verificar se não existe problema na malha. Tudo ok,
pronta para encaminhar para impressão. E a impressão está aqui, acabei de retirá-la da impressora. Depois posto no Instagram a peça polida e adaptada no modelo. Instagram, @PPR Digital, Renata Blumer. Adaptação da prototipagem. Essa é a pequena extensão que eu já faço no desenho, que é para facilitar a colocação do cone. Eu faço a fundição na vertical. Nelzinho de silicone improvisado da Nova GP, que a finalidade é outra. Quantidade de revestimento utilizada são 280 gramas. Revestimento Chromocast da Polidental. Ficou bonitinha, né? Tá bom, fui eu que fiz. Precisando de auxílio na orientação para impressão e fundição, me chame. Fundição eu tenho feito com o revestimento Chromocast, tem dado excelente resultado, e precisando deste revestimento, entre em contato. Nós temos a embalagem com 15 quilos. Só falar comigo pelo WhatsApp também.